Então, ao longo do dia e ao longo do tempo, o nosso corpo vai alternando entre estados anabólicos e estados catabólicos. Dentro disso, dá para a gente falar que é possível ter hipertrofia sem exercício? A massa muscular pode aumentar sem exercício? Você tem um bebezinho ali, ele tem massa muscular? O bebê tem massa muscular? Não? Não tem músculo, bebê? Aí o bebê vai crescendo, a massa muscular dele não está aumentando? Ele teve que ir para academia? A mãe dele teve que dar halter para ele? Então, a massa muscular está aumentando, está tendo hipertrofia, certo? Tá? Esse bebê vai virar uma criança, a criança vai virar um adolescente. Então você está tendo aumento da massa muscular, aumento dos órgãos. E a hipertrofia, a gente está falando do aumento do músculo, né? Ou seja, você está num estado anabólico ao longo do tempo ocorrendo. E quem está promovendo esse anabolismo, além da nutrição? GH, né? O GH, através de um hormônio chamado IGF-1. GH, produzido aqui na hipófise, estimula a produção de IGF-1 nos tecidos. E esse hormônio aqui estimula a proliferação celular, diferenciação celular, a síntese proteica. Mas não é só ele, né? A insulina também participa disso. Os hormônios da tireoide, então você tem outros hormônios participando. Se você tiver deficiências hormonais, isso vai atrapalhar o crescimento, né? Então os hormônios desempenham um papel importante. Por exemplo, quando a gente entra na puberdade, você tem a produção dos hormônios esteroides, testosterona e estrogênio, e ali você tem a diferenciação sexual entre meninos e meninas, principalmente na massa muscular, né? Porque os meninos começam a produzir muita testosterona. Então existe uma sinergia com o hormônio do crescimento. Então os hormônios, eles têm um papel muito importante em aumentar ainda mais o anabolismo. Então a massa muscular pode, mas a gente pode até falar de um contexto. Uma pessoa, por exemplo, que já é adulta, né? Quando ela está ganhando peso, será que ela só está ganhando gordura? Será que a massa muscular não aumenta também? Por quê? Porque a própria nutrição vai estimular a síntese proteica. Mas a pessoa que vai ganhando peso, sedentária, ela vai ganhar, obviamente, mais gordura do que músculo, mas ela ganha músculo também, tá? Então, a nutrição sozinha proporciona esse estado anabólico quando se trata de massa muscular, porque comer proteína e aminoácidos aumenta a síntese proteica, certo? Mas o exercício, ele gera um impacto ainda maior quando combinado com a nutrição, né? Então, nessa figura aqui. Ali, pessoal, só para deixar claro, o MPS tá em inglês, né? Muscle Protein Synthesis, tá? Síntese proteica muscular. E o MPB é a degradação proteica muscular. Quando você tem o exercício e depois você tem refeições, a síntese proteica vai ser maior do que na situação acima, tá? Então, você tem um impacto maior quando tem exercício, tá? Desde que você tome o shake aqui 30 minutos após o treino. Não. Tá certo? O legal dessa figura é que ele mostra, ó, mesmo depois que a refeição é feita, né, supostamente várias horas depois do exercício, a síntese proteica vai ser maior, né? Então aquele papo, a janela anabólica pós-treino, ela dura várias e várias horas. Tá? Então, o impacto do exercício, a sinalização do exercício, né, quando você tem a nutrição junto, a síntese proteica vai ser ainda maior. Por isso que você pode ganhar massa muscular sem exercício. Mas para ganhar uma boa quantidade de massa muscular, você depende do exercício, né? Principalmente do exercício existido. Então, existe um impacto, uma sinergia entre nutrição e exercício, tá? E olha que interessante. As pessoas têm muito medo de catabolismo, né? Se eu ficar muito tempo sem comer, eu vou perder músculo. Mas não é tão simples perder músculo assim. Na verdade, para perder músculo, perder de forma significativa, você perde músculo mais fácil, na verdade, quando você tem a interrupção de um estímulo anabólico do que propriamente um aumento de um estímulo catabólico, tá?
Então, por exemplo, vocês observam que a linha de síntese proteica ela oscila mais que a degradação, né? Porque realmente a síntese proteica ela oscila mais do que a degradação ao longo do tempo. Tá? Quer ver? O jeito mais fácil de perder músculo, mesmo com a nutrição adequada, é parar de treinar. O que você está fazendo? Você está perdendo músculo porque você parou de treinar. A gente não treina só para ganhar massa muscular. A gente precisa continuar treinando para manter, embora o estímulo para manter pode ser menor do que o estímulo que você tem que fazer para ganhar. Né? Então, parar de treinar, mesmo que você tenha uma dieta com a proteína alta, até com superávit calórico, você vai perder músculo. Você está interrompendo o estímulo anabólico. Outro jeito, por exemplo, para você perder músculo com a nutrição, você tem que baixar as calorias. Mas só baixar as calorias, talvez você não perca músculo. Certo? Dependendo de quanto você baixa, você nem perde músculo. Se você, às vezes, dá até para baixar a caloria, ou seja, ficar em déficit calórico, e até ganhar músculo. Né? Então, mas quando você baixa demais as calorias, você pode perder músculo. Isso também vai depender do indivíduo. E se baixar as calorias sem treino, você perde músculo mais fácil. Certo? Tá? Mas as pessoas sedentárias, elas também mantêm a massa muscular estável. Né? Porque, na verdade, elas têm um certo estímulo de atividade diário. O sedentário que só sai de casa, vai para o trabalho, ele não está perdendo massa muscular o tempo todo. Chega um momento que a massa muscular dele fica estável. Porque o estímulo que ele faz do dia a dia, né? Anda um pouco, vai lá, pega, né, uma lata de cerveja. Esse estímulo mínimo é suficiente para manter a massa muscular dele estável na vida adulta. Né? Mas quando ele envelhece, esse estímulo não é suficiente e a massa muscular começa a declinar mais rápido. E tem vários fatores que vão favorecer a perda de massa muscular no envelhecimento. E podem ter certeza que o principal deles não é falta de proteína na dieta. Certo? Podem ter certeza que não é esse. É a inflamação e a resistência à insulina são entre os principais fatores que fazem as pessoas perderem massa muscular no envelhecimento, combinado com o sedentarismo, né? De forma mais rápida. Então, outra coisa que acontece no envelhecimento é que a gente tem uma resistência anabólica. Resistência anabólica significa que a síntese proteica no indivíduo idoso ela é mais resistente para aumentar. Então, ou seja, se você dá a mesma quantidade de proteína, de 20, por exemplo, 20 gramas para uma pessoa jovem, a síntese proteica dela aumenta e na pessoa idosa tende a aumentar menos. Tá? Então, no envelhecimento, a gente tem uma resistência anabólica, além de fatores que podem favorecer uma perda de massa muscular mais facilmente. Bom, dito isso, a hipertrofia é quando você tem síntese maior que degradação, mas não por um momento, mas um saldo ao longo do tempo, né? Porque se você faz uma refeição, vamos supor, você acordou hoje, não sei o que vocês comeram, mas muitos devem ter comido ovo de manhã, né? Você vai estar estimulando a síntese proteica, né? Provavelmente até agora a síntese proteica está aumentando. Mas vocês não vão medir o tamanho do bíceps ou da coxa, né? Vamos ver se... Porque agora estou no estado anabólico, né? Para ver quanto aumentou após uma refeição, né? Tá? Por quê? Porque se você tem um aumento de acúmulo de proteína ali após aquela refeição, é muito pequeno para gerar uma magnitude de efeito que possa ser percebida. Né? Dudu, mas o cara às vezes na academia ele vai lá e vai medir, né, o braço depois, ficar de inchar. Aquilo ali é um tipo de hipertrofia, mas é uma hipertrofia transitória, que a gente chama de pump. Né? A hipertrofia por uma retenção de líquido. E a gente sabe que aquilo ali é transitório. A hipertrofia que a gente quer é aquela hipertrofia que permanece no estado de repouso, que é devido ao acúmulo de proteína. Tá? E essa hipertrofia depende não de um momento do dia, mas de um período de tempo, de um período de tempo onde eu tenho um saldo onde a síntese é maior que a degradação. Então, quando eu vou avaliar o meu paciente, eu já entendo que eu preciso ter algum
período de tempo de algumas semanas para querer ver alguma coisa, né? Isso é mais difícil ainda quando é um paciente que é muito treinado, porque quando a pessoa já tem bastante massa muscular é mais difícil você ver uma mudança.